Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por estarmos aqui com vocês. É sempre um prazer, estar adorando a Deus junto com os nossos filhos. Queremos de antemão agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E também agradecer os pastores desta igreja, pastor Douglas, pastor Eduardo, juntamente com as suas esposas, que têm nos dado esta confiança, de estar ministrando para a igreja pela qual eles trabalham para o reino de Deus. Nós queremos agradecer de uma forma muito especial a igreja que nós servimos como igreja instituição, que é a Assembleia de Deus, lá de Vila Alpina, São Paulo, no Ministério de Madureira. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Larentes, homem de Deus, que nós temos aprendido muito com ele, e nós estamos aqui debaixo da bênção, debaixo da graça do Senhor. Nós aprendemos desde cedo a servir, e a servir com responsabilidade e obediência. Se você quer ser abençoado, guarde isso. Pode ser que você não venha aproveitar nada do que eu vou dizer aqui, mas sirva a Deus com responsabilidade e obediência, que caminhos se abrirão na tua vida. Amém? Louvar a Deus pela vida dos meus filhos, a Aline e o Daniel, que estão aqui, a Gabi, A Gabi é minha sobrinha, mas é minha filha. Ela falou que é a preferida, irmãos. E ninguém vai questionar, Graças a Deus por isso. Mas nós não viemos aqui falar de nós. Nós viemos aqui falar do reino de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus sobre as nossas vidas. Se eu tiver que falar de mim, eu falarei poucas coisas, mas falar de Deus é inesgotável. É inesgotável. Eu gostaria de tão somente citar aqui um texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes. Capítulo de número 20 e o versículo de número 12. É um texto que faz parte da história do reino de Judá. Do reino de Judá. Eu vou ler, os irmãos poderão nos acompanhar. Diz assim: a nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer para os irmãos uma meditação a respeito deste texto bíblico, que nos traz um fundo histórico de um rei, o rei que estava precisando de um agir de Deus. Josafá tem a história de Josafá, e eu vou falar rapidinho sobre isso. É uma história muito instigante para nós, porque se nós voltarmos uns capítulos no livro de 2 Crônicas, nós vamos ver que ele assume o reino de Judá depois que o seu pai, Asa, ele morre, e Asa, ele não trouxe muitas experiências boas para o reino ao qual ele reinou por mais de 40 anos. A Bíblia fala que ele reinou por 41 anos. E Josafá então assume o reino. E ao assumir o reino de Judá, uma das coisas que Josafá faz é ir até Acabe. E a história de Acabe, os irmãos que conhecem a Bíblia conhecem a história de Acabe. Se você não conhece a Bíblia, precisa conhecer, E Acabe foi um rei que desagradou a Deus. Ele desagradou a Deus.
E nós vamos ver que Josafá vai até o rei Acabe, e o texto bíblico diz assim, que eles, tanto Acabe como Josafá, eles colocam os seus tronos diante do povo de Israel. E Acabe faz uma proposta para Josafá: eu preciso vencer um reino, você vai comigo? E Josafá, ele não pensa e já responde. Ele diz assim: eu sou como tu, o meu povo é o teu povo. E ele assume uma aliança com Acabe. E os irmãos bem sabem que Acabe era um rei que não tinha agradado a Deus, porque os seus caminhos eram maus. E Josafá, ele é repreendido por Deus por causa desta atitude. Mas o reino continua, e nós vamos ver que Josafá começa a fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor, o nosso Deus. E agora ele recebe uma notícia, e de vez em quando chega para nós alguma notícia que é desagradável. É ou não é, irmãos? Ou você só recebe notícia agradável? Se você receber só notícia agradável, depois conversa comigo, que eu preciso aprender com vocês. Porque de vez em quando chega uma notícia desagradável para mim. Chega uma notícia que não é aquilo que eu esperava. De vez em quando chega uma situação para nós em que nós não temos controle delas. E como é que nós vamos lidar com estas situações? Porque quando tudo está bem, é fácil, não é? Eu vi aqui a Gabi falando sobre o ofertório e os dízimos. E é fato que nós temos, como cristãos, bons cristãos que nós somos, nós temos duas nuances na nossa vida. Quando nós estamos passando por adversidade, nós chegamos diante de Deus e derramamos tudo que a gente tem. Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer tudo que tu pedir, olha, eu vou entregar minha vida na totalidade, porque eu estou precisado. Aí quando Deus faz, aí a gente quer o controle da vida novamente. Aí já não sobra tempo para adorar, já não sobra tempo para dedicar a Deus a nossa devocional todos os dias. Já não sobra. Senhor, eu estou na correria, eu estou no dia a dia. Aí o pastor perguntou: faz tempo que eu não te vejo na igreja. Pastor, você não sabe como está a minha vida agora. Aí Deus vai lá e dá uma puxadinha, vou puxar o freio, para você lembrar que sou eu que estou no comando, para você se lembrar que eu dou e eu tenho o poder de tirar também. Então, veja que essas são as duas nuances da nossa vida. Mas qual que é o ideal? É o equilíbrio. O ideal é nós estarmos servindo a Deus em todo o tempo. O ideal é nós estarmos sendo cuidados por Deus em todo o tempo. Nós acabamos de dizer aqui há pouco que Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Então, no dia da adversidade, lembre-se que você serve a um Deus que é fiel. Lembre-se que você está no controle de Deus. Eu dou uma pausa aqui só para me saber quanto tempo que eu vou. Ali, ó. Tá aqui, né, irmão? Obrigado. De vez em quando eu vou olhar para a direita aqui. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar disso, da fidelidade de Deus. Nós lemos aqui o texto em que Abraão sai para uma batalha que não era dele. Aquela batalha de Abraão não era uma batalha dele. Não foi criada por ele. Não foi Abraão que criou inimigos para ter que guerrear contra ele. Mas foi o seu sobrinho que trouxe essas dificuldades para ele. Mas ele sai para a batalha, ele vence aqueles reis, e quando ele vence aqueles reis, ele lembra da soberania de Deus sobre a vida dele.
Ele lembra que ele venceu não pela força dele, mas ele lembra que ele venceu porque tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. E quando ele recebe a presença de Melquisedeque, e me dá licença, Gabi, de falar sobre o texto, ele faz algo que é maravilhoso. Ele reconhece que Deus é provedor na vida dele, porque Melquisedeque é um tipo de Cristo na Bíblia. Então, Melquisedeque, ele chega diante de Abraão e entrega para ele o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, duas coisas essenciais na sua vida. Duas coisas que são essenciais na tua vida: pão, alimento universal. Aonde você estiver, você terá pão. Alimento universal. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. É o Deus que provê. E o vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. E aí eu pergunto para qualquer um de vocês aqui: você já teve várias experiências na vida, você encontrou alegria maior do que a alegria de estar na presença de Deus? Por que você não encontrou? Porque a alegria de Deus, ela é permanente. É a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É Deus cuidando de nós, fazendo com que nós estejamos esperando nele, porque ele é presença constante em nossa vida. E nós louvamos a Deus por isso. Então Josafá, irmãos, ele agora recebe uma notícia que não é muito agradável. Vem 3 nações contra Josafá. Ele já não poderia fazer aliança com Acabe, porque se vocês forem ler a história, Acabe resolveu ir para a guerra junto com Josafá. E Acabe foi um homem esperto dentro da estratégia de guerra. Mas Deus, irmãos, os olhos do Senhor está sobre toda a terra. Ele se disfarçou de soldado. Mas a ordem do rei inimigo era o seguinte: olha, eu não quero ninguém a não ser Acabe. Josafá foi para a guerra. E quando ele estava em dificuldade, encontraram Josafá e disseram: não é Acabe, dispensa, deixa ele ir. Deixa ele ir. E o Acabe lá disfarçado de soldado. E uma flecha atirada, uma lança atirada, uma arma atirada, aleatoriamente atingiu o Acabe. E este morreu. Então Josafá não tinha mais aliança com os homens. O que ele precisava era de aliança com Deus. E é isso que eu trago aqui para vocês nesta manhã. Nós devemos manter a nossa aliança com Deus. E aí Josafá faz para nós uma história que é linda. Porque você quer confiar em Deus? Conheça os seus feitos. Você quer confiar em Deus? Conheça aquilo que Ele tem feito. As maravilhas que Deus tem realizado. Então, se você pegar o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, nós não vamos ler, porque é um capítulo extenso. Mas Josafá começa dizendo: nós não temos forças. Os inimigos vêm contra nós. Nós não temos exército suficiente. Nós não podemos fazer aliança, porque eu aprendi que eu preciso confiar em Deus e não nos homens. E de que maneira? Aí então Josafá começa a falar quem é Deus na vida de Israel. É o Deus que cuidou do povo do Egito. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que proveu água e proveu alimento no deserto. É o Deus que se manifestou através de Moisés. E ele começou a contar a história, e nós devemos fazer isso, irmãos. Comece a contar a Deus a sua história. Comece a dizer para Ele: olha, Senhor, eu tinha 3 anos de idade. Os médicos disseram para minha mãe: vai para casa e volte amanhã para buscar o corpo do teu filho. Mas não, irmãos, quando a mãe voltou lá, o menino estava vivo. Aleluia. Comece a contar a história, irmãos, porque Deus é o Deus que faz. Então conte a tua história para Deus. Conte aquele dia que você estava dizendo: Senhor, eu não tenho o que fazer, e aí Deus foi lá e fez.
Conte aquele dia que você estava pensando que era o fim da tua história e Deus trouxe uma nova história para a tua vida. Comece a contar as maravilhas do Senhor. Mas pastor, os inimigos estão vindo contra mim. Tem um grande exército que está aliado contra a minha vida, contra o teu povo. O que eu faço? Conte as maravilhas do Senhor, porque no tempo oportuno Deus agirá. No momento oportuno Deus agirá. O escritor aos Hebreus, ele faz isso que nós estamos dizendo. Lá no capítulo 11 do texto de Hebreus, tem aquilo que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Então, se você for ler o capítulo 11, você vai ouvir o escritor aos Hebreus falando de Abel, falando de Enoque, falando de Abraão, falando de Isaac, falando de Jacó, falando de Moisés, falando dos homens que venceram pela fé. E aí lá no capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz assim: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? As testemunhas do capítulo 11. Se Deus fez na vida deles, por que não vai fazer na minha vida? Que é o mesmo Deus, é o mesmo amor, e nós exercitamos a mesma fé. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, aleluia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E no versículo 2 ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É algo maravilhoso, irmãos, porque para enfrentar as nossas adversidades, nós sofremos ameaças. De vez em quando o inimigo, ele quer destruir a nossa fé. Então, diante de um tipo de adversidade, nós somos questionados a nossa fé. De vez em quando a gente vê alguém que não professa a fé que nós temos, e parece que ele está bem. E a gente está passando por uma prova e nós questionamos. O salmista questionou isso, né? O salmista questionou isso quando ele fala: por que os ímpios prosperam e o justo não? Mas aí Deus responde o salmista, que a prosperidade do ímpio, ela é temporânea, é passageira. Mas a nossa prosperidade é eterna, irmãos. A nossa prosperidade é eterna. Então, irmãos, quando nós temos uma ameaça, como a que Josafá viu, o inimigo era numeroso, era uma ameaça real, não era uma possibilidade de ameaça. Diz assim que os inimigos estavam próximos deles, né? É normal você sentir medo. É normal eu sentir medo. Se você não tiver medo, irmão, você está correndo um grande risco de se perder. Porque o medo também é uma válvula de escape para nós. Então é normal, irmãos. Mas o medo não pode nos dominar. Exatamente. Não seja dominado pelo medo. Diante do medo, coloque a presença do seu Deus. Exercite a sua fé. Josafá está dizendo assim: olha, eles são numerosos. Nós não temos condições de vencê-los. Mas aí vem uma expressão linda: mas os nossos olhos estão postos em Ti. O medo pode vir, irmãos, mas a fé supera o medo. A fé supera o medo. Nós temos desafios. Vocês aqui tem desafios constantes na vida de vocês. Muitos deixaram as famílias longe para estar em busca de um sonho, de um projeto. E chega aquele dia que você tem uma batalha emocional. Tem aquele dia que você pergunta para Deus: mas Deus, está certo isso que eu estou vivendo? Eu não vejo as coisas acontecendo.
o medo quer tomar conta de mim. Temos que enfrentar isto, porque a presença de Deus, ela é maior do que qualquer situação. Tem dia que o orçamento não fecha, irmãos. Tem dia que o orçamento não fecha, e não é só aqui na América não, irmãos. Lá no Brasil também acontece isso. Vocês que vieram de lá, vocês sabem disso mais do que eu. Porque vocês têm as duas experiências, eu tenho uma só. Mas tem dia que o orçamento não fecha, e a gente vai lá para os pés do Senhor e fala: Senhor, e agora? A fatura vai vencer, a prestação da casa vai vencer, a prestação do carro vai vencer, e agora o que eu vou fazer? Este medo precisa ser controlado pela fé, e a fé é manter fixos seus olhos em Deus. É em Deus, irmãos, que nós vamos alcançar as respostas que nós não possuímos. Muitas das vezes nós somos assolados por enfermidades, nós somos assolados por opressões espirituais. O mundo espiritual, irmãos, é um mundo que naturalmente nós desconhecemos. Nós vamos conhecer o mundo espiritual através de uma vida espiritual. Às vezes está acontecendo alguma coisa com a gente está pensando: é natural isso, irmãos. Eu costumo dizer, e não, a frase não é minha, mas eu repito a frase, porque a gente pode brincar de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Entendeu? Ele não brinca de ser inimigo. A gente pode até brincar de ser crente, né? Mas nesta manhã, nós queremos trazer uma palavra de fé e de confiança para você. Exercite uma vida de fé na presença de Deus, e deixe que Ele cuide de você, na sua questão emocional, na sua questão espiritual, na sua questão física, na sua questão familiar. Deixe que Deus cuide de você. Mantenha o seu olhar em Deus. Mantenha o seu olhar em Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josafá estava vivendo isso, ele estava vivendo uma situação que ele não tinha controle. Ele não tinha controle, mas olha, irmãos, que aconteceu, que é algo maravilhoso. Que é algo maravilhoso. Josafá foi falando, foi trazendo à existência aquilo que Deus tinha feito. E aí depois ele diz assim: agora os amonitas, agora os de Moabe, os das montanhas de Seir, vêm contra nós. Vem contra nós. Ele conta a história destas nações diante de Deus, o que eles fizeram contra os filhos de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, na sequência ele fala: eu vou manter meus olhos em Ti, eu vou manter minha confiança em Ti, eu vou manter a minha fé em Ti, porque pela minha experiência, eu sei que Tu és um Deus que age, eu sei que Tu és um Deus que age no sobrenatural. Creia, irmão, na tua vida, creia que os teus sentimentos, as tuas dificuldades, elas serão tratadas por este Deus que age no sobrenatural. Mas precisamos de atitudes. Nós precisamos de atitude, porque quando nós não conseguimos sentir a mão de Deus, porque não é todo dia que Deus se manifesta assim na nossa vida. Tem aquele dia que você levanta cheio de Deus, sim ou não? Tem um dia que não basta nem o primeiro louvor, você já está se derramando na presença de Deus. Mas tem aquele dia, irmãos, lá no Brasil a gente usa a expressão, né? Tem o dia do céu de bronze. No Brasil a gente usa essa expressão: e hoje o céu está de bronze. Eu já louvei, eu já orei, eu já li a palavra, mas eu não consigo sentir, eu não consigo ver. Mas, irmãos, quando você não conseguir ver, quando você não conseguir enxergar, quando você não conseguir sentir, confie na presença de Deus, estribe a tua fé e o teu coração na presença de Deus, porque Ele está presente, como disse aqui hoje, todos os dias, eu estou convosco, todos os dias, até que se consumam os séculos. Então não é um momento que vai ditar quem é Deus na nossa vida.
Não tinha acontecido nada ainda com Josafá e o reino. Sabe o que ele fez? Ele colocou o povo de pé. Colocar de pé é colocar de prontidão. Ele colocou o povo de pé perante ao Senhor. Ele, olhando para a situação, ele não se contentou com um exército. Porque quando se coloca homens, estão dizendo assim: nós vamos para a guerra. Aí Josafá falou assim: não preciso de homens para guerrear, eu preciso de um povo na presença de Deus. Ele chamou as crianças, ele chamou as mulheres. Sabe o que ele estava dizendo? A minha casa, a minha família vai estar na presença de Deus. Eu tenho adversidade, eu tenho guerra, eu tenho batalha, eu tenho dificuldade, eu estou temeroso, mas a minha família estará na presença de Deus. Coloque isso no teu coração, irmãos. Coloque, não espere de terceiros. É você que tem a responsabilidade de colocar a tua casa, a tua família na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim, que o texto, que na sequência, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na sequência, depois que o Josafá disse assim: Senhor, eu não tenho exército, Senhor, eu não tenho armas, eu não tenho cavalos e nem cavaleiros, eu não tenho condições humanas, as minhas estratégias não são suficientes para vencer este exército. Agora ele diz assim: sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir. Então nós estamos de pé na presença de Deus. Você tem pensado isso na tua vida, meu irmão, minha irmã? Ou você está lutando sozinho, sozinha? Você quer vencer o teu medo, a tua guerra, a tua batalha sozinho? Você está abrindo lá a rede social e que vai aparecer lá o médico dizendo assim: ó, se você fizer exercício desse jeito, você em 5 dias vai perder tantos quilos. Se você fizer isso, você vai ser rico, você vai ser rico, você vai enriquecer. Eu tenho um professor lá, um filósofo no Brasil, o professor Clóvis, talvez alguém aqui conheça, né? Isso. Ele conta a história, né? Se o escritor que escreveu lá 10 passos para ser milionário, 10 passos para ser milionário. Ele fosse milionário, talvez servisse, mas ele, depois de um ano, ele escreve assim: 10 passos para aquele que fez os 10 passos ser milionário, né? 10 passos para aquele que fez os 10 passos dos 10 passos ser milionário. E aí sim, ele vai sendo milionário, porque nós vamos comprando o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, querendo alcançar a felicidade através de uma leitura. Mas você quer ser feliz? Esteja na presença de Deus. Você quer ter prosperidade? Esteja na presença de Deus. Você quer vencer a sua adversidade? Mantenha-se na presença de Deus. Mantenha-se na presença de Deus. Ele reconheceu, Josafá reconheceu que eles não tinham o que precisavam. O salmista também reconheceu isso. Lá no capítulo 20, no Salmo 20, no verso 7, o salmista diz assim: uns confiam em carros. Josafá estava buscando isso. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção, aleluia, nós vamos fazer menção. Os carros caem, aleluia, aquilo que nós esperamos que seja a solução, falham. Mas quando nós fazemos menção do Senhor, aleluia, aí sim a certeza é da vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta manhã, irmãos, nós queremos dizer para você que não estribe a sua vida, não fundamente a sua vida no recurso financeiro. Não estribe a sua vida no momento de estabilidade. Não estribe a sua vida nos bens. Não estribe a sua vida nos seus relacionamentos, né? Nos seus relacionamentos. Não, eu conheço um que mantenha a sua vida, os seus olhos, a sua posição na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque a nossa segurança está aí.
o amigo pode falhar. O pai pode não ser o pai que você esperava ter. Você pode ter tido uma história de dificuldade ao longo da tua vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus é Senhor que cuida. Se você tiver falta de um pai, Ele é o teu pai. Se te faltou o amor de mãe, Ele tem amor maior do que amor de mãe. Se o teu pai, o teu familiar, o teu amigo falhou com você, Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele não falta na nossa vida, Ele não falta no dia da nossa adversidade. Ele está conosco, Ele está presente. A Bíblia diz que Ele nos carrega na palma das suas mãos. A Bíblia nos diz, o profeta Isaías diz, olha, se você está na presença de Deus, porque Ele está falando de Deus a Israel, Ele diz assim, olha, se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, chama alguma, arderá em ti. É o cuidado de Deus sobre a tua vida. Por isso, mantenha os teus olhares direcionados ao trono da graça, direcionado a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É coisa maravilhosa, irmãos. Eu preciso olhar para a direita. Porque na sequência, Josafá preparou-se para uma guerra. E eu quero trazer aqui um pensamento para os irmãos. Ele preparou-se para uma guerra que não era comum fazer isto naqueles tempos, que era tempo de guerras físicas mesmo. Mas ele se preparou para uma guerra espiritual. Se você não tem solução no mundo físico, no mundo natural, você precisa exercitar a fé. Você precisa exercitar a fé. Aleluia. E o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Se espera. O mesmo escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, irmãos, é um negócio que a gente não explica, mas a gente vive. A gente vive. Dizem que fé é dar o primeiro passo sem conhecer a existência de degraus. Né? Sem conhecer a existência de degraus. É confiar em Deus de uma maneira incondicional. Na sequência de tudo isso, o texto nos diz que o Senhor começa a prover para Israel palavras. Palavras. Porque o texto diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação que estava em pé na presença de Deus, por intermédio de Jaziel, profeta de Deus. Aleluia. E ele disse assim: eu vou falar, mas você fala com o seu nome. Com o seu nome. Aleluia. Dai ouvidos, ó Judá. Dai ouvidos, Carlos. Dai ouvidos, Carlos. Dai ouvidos, moradores de Jerusalém. É o que está em teu entorno. Aleluia. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, não se assuste por causa desta grande multidão. E aí vem a resposta de Deus: esta guerra não é sua, esta peleja não é sua. Deus está assumindo a responsabilidade diante da situação em que você está vivendo. E Ele está dizendo assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: eu assumo esta guerra, esta peleja não é vossa, mas é do vosso Deus. É do vosso Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos nada se não for o Senhor na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que se nós dependermos só de nós, o nosso lar se perde na história. Nós estamos vivendo, vocês acompanham o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma degradação da família no nosso país.
mas nós estamos seguros em Deus. Nós todos os dias acordamos e falamos: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família. Eu não tenho o poder, mas Tu está no controle de todas as coisas. Se nós dependemos de nós, irmãos, nós fraquejamos na primeira adversidade, mas nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos, irmãos, ter uma vida saudável, uma vida de fé, uma vida de vitória, nós precisamos que Deus esteja no centro das nossas decisões. Tem uma experiência que eu vou contar para os irmãos. Certo momento na história do Brasil, eu falo da história do Brasil, que era uma história política. Eu recebi uma proposta muito boa para mim. Era uma proposta que ia mudar minha vida financeira. E um amigo que me trouxe essa proposta, nós perdemos inclusive a amizade. Porque eu recusei a proposta. E ele falou assim para mim: você nunca vai ser rico. Porque uma proposta dessa não aparece duas vezes. E eu recusei a proposta. Não foi fácil recusar a proposta, porque realmente era tentadora. Era uma proposta tentadora. Mas o tempo passou. E de repente começaram a surgir manchetes de jornais. E aí eu disse para minha esposa: imagine a manchete. Nós moramos ali próximo do ABC, no ABC, em Santo André. Imagine a manchete no Diário do Grande ABC: pastor fulano de tal, pastor ciclano de tal, presos por isso, por aquilo outro. Aí eu disse assim: ele não sabia que eu já tinha riqueza maior do que aquela que ele me ofereceu. Porque continuamos servindo a Deus, sem envergonhar o nome do Senhor. Então, irmãos, diante das adversidades, pode ser que surjam oportunidades, mas mantenha o teu olhar em Deus. É tudo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou me encaminhando para o final, irmãos. O texto bíblico diz assim: a guerra está preparada, os inimigos já vêm. Então agora Deus usa o profeta e diz assim: amanhã vocês vão ao encontro dos vossos inimigos. Vocês vão subir a ladeira de Ziz, e vocês vão achar lá no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês vão os encontrar lá. E no versículo 17, Deus diz assim para o povo: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estais em pé. Vocês verão a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem vos assuste. Amanhã vocês vão sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. O que eu trago para vocês nesta manhã aqui? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O seu medo, ele deixa de existir quando chega a confiança, quando chega a fé. Porque para agir, irmãos, na vontade de Deus, a fé precisa estar em atividade. A fé precisa estar em atividade. Não basta dizer que tem fé. A fé está e precisa estar em atividade. É algo terrível para nós, irmãos. É algo terrível. Porque nós queremos dizer que tivemos fé, mas muitas das vezes nós não queremos dizer que temos fé. É uma diferença ou não é?
Quando eu falo que diz, eu tive fé, é porque já aconteceu, já tem a história, está tudo ali, está tudo feito, registrado. Mas a história, quando eu tenho fé, é expectativa. Dizer que tem fé é que você está na expectativa de um agir sobrenatural de Deus. E se você está agindo por fé, as suas atitudes vão manifestar a fé. Vão manifestar a fé. O que aconteceu com Josafá foi isso. Deus disse assim, vou mudar o modo de lutar. Vou mudar a maneira de guerrear. E você confia em Deus ou não? Você está confiando no homem que te prometeu? Você está confiando no teu currículo? Eita Deus. Você está confiando em quem? Mas se você estiver confiando em Deus, irmãos, o teu currículo, ele é secundário. Importante, mas é secundário. Aquele amigo que tem influência, ele é importante, mas é secundário. O que é importante é a fé em exercício. É a fé em exercício. E o que ocorreu? Deus falou, vou mudar a maneira de lutar. Amanhã vocês vão para a batalha, porque Deus não quer... Deus não quer dizer, eu vou fazer tudo para você, e você fica aí deitado em berço esplêndido. Fica aí deitado em berço esplêndido. Não, o crente precisa ter atitude. Nós precisamos ter atitudes. Não, vou deitar amanhã quando acordar, vai estar tudo resolvido. Não vai estar não, irmãos. Desculpa te dizer, não vai estar. Você precisa levantar, precisa agir, precisa de procedimento segundo a perfeita vontade de Deus. E o que ocorreu? Deus disse assim, normalmente vocês festejam depois da vitória. Não é assim que acontece, irmão? Eu vou dar uma festa, porque eu consegui o meu sonho, o meu projeto de vida. Vou convidar meus amigos. Mas agora Deus diz assim, faz a festa primeiro. Aleluia, faz a festa primeiro, eu quero a festa primeiro. Aí Deus inverte as situações, pega os levitas, pega os sacerdotes, pega os tamborins, pega os instrumentos musicais e cultua, e faz um culto de adoração. A marcha não vai ser com soldados, a marcha vai ser com louvor, vai ser com adoração, vai ser com serviço de culto e não com serviço de guerra. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E aí as coisas começam a mudar sem que eles conheçam. Sem que eles conheçam, porque o mundo espiritual, irmãos, ele não precisa se revelar a nós, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. E Josafá fez isso, irmãos. Colocou lá os levitas, os adoradores, os cantores, os musicistas. E começaram a cantar da grandeza de Deus, mostrar quem é Deus às nações, quem é Deus para Israel, quem é Deus, a soberania, a grandeza, o poder, a ação divina. E eles começaram a cantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim que Josafá se prostrou diante da terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante a presença do Senhor, adorando ao Senhor. Os levitas se levantaram, os filhos dos coatitas, os filhos dos coraitas, estes louvavam ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Porque tem aquela hora que a gente fala, não, eu estou adorando a Deus, ninguém vê, mas Deus quer que você manifeste a sua confiança nele, a sua confiança nele, enquanto você está adorando, enquanto você está louvando, enquanto você está cultuando, Deus está enviando anjos para guerrear a tua guerra, para vencer a tua batalha. Quando eles chegaram lá, e aqui eu encerro, porque o relógio até sumiu daqui. Quando eles chegaram para a batalha, irmão, sabe o que tinha lá? Vitória. Vitória. A Bíblia diz que Deus colocou emboscada um contra o outro. Os inimigos de Deus, eles se degladiaram entre si. Entre si. Aleluia. E quando Israel chegou lá,
o texto diz que eles precisaram de dias para levar os despojos da guerra. É só a vitória. Você quer levar a vitória? Você vai precisar de dias, contando e cantando aquilo que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é Deus sobre a terra, Ele é Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! E nós concluímos dizendo aquilo que nós já citamos de Hebreus: nós permaneceremos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe, engrandeça a tua casa, a tua família, os teus dias, e que você conte as maravilhas do Senhor em adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, meus irmãos.